Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos encerrar aqui, fazer o fechamento da nossa EBD. E eu vou ler um texto, vou fazer perguntas. Então, prepare-se. Você vai ser colocado aqui na berlinda para responder. Olha só, palavras de Josué ao povo no momento que o povo estava com a sua fidelidade dividida, no momento em que o relaxismo espiritual havia entrado no coração do povo. O povo não sabia servir a Deus, servia aos deuses falsos que existiam naquela época. E aí Josué diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui houve um posicionamento, né? Esse texto é muito conhecido. Acredito que se eu perguntar para todo mundo aqui quem conhece esse texto, a maioria vai levantar a mão. Mas o que me chama a atenção aqui é que havia um povo, vamos dizer assim, o povo todo estava caminhando numa direção e Josué estava caminhando sozinho numa direção totalmente diferente. E ele se posicionou. Então eu quero falar sobre posicionamento. Carla, o posicionamento de Josué tinha a ver com o posicionamento da maioria? Não. Então a primeira verdade assim, que salta aos nossos olhos é que o posicionamento de Josué não tinha nada a ver com o posicionamento da maioria. Por que é importante destacar isso? Porque existe uma tendência do ser humano em seguir a tendência da maioria. Tanto é que a palavra tendência, ela está sendo muito usada hoje. Isso é uma tendência, não tem como você fugir, né? É uma tendência, todo mundo quer seguir a tendência. O que a maioria está fazendo é o que todo mundo geralmente quer fazer também, ou se sente tentado ou impulsionado a fazer. Mas muitas vezes nós temos que nos posicionar contra a maioria, ou nós temos que nos posicionar numa direção contrária ao posicionamento da maioria. Então isso exige de nós assim muita convicção de que realmente nós estamos certos no nosso posicionamento, convicção de que nós não podemos desistir com facilidade daquilo que nós cremos. E aí eu penso assim, hoje aqui na EBD, está a minoria ou está a maioria? A minoria. Você já parou para pensar que você que está aqui hoje, você está se posicionando numa direção contrária ao posicionamento da maioria? É muito claro isso, porque você está aqui, a maioria não está. O que te move é isso? O que conduz, o que coloca no teu coração a disposição de tomar essa decisão, né? O senso de importância do seu crescimento espiritual, de estar participando da EBD, de motivar os líderes, né, os professores que se preparam a semana inteira para dar uma aula, e você se sente na responsabilidade de valorizar esse esforço que essas pessoas estão tendo. Enfim, se a gente for vasculhar no nosso coração o porquê nós estamos aqui, a gente vai encontrar motivos importantes para nós estarmos aqui. Só que você está valorizando isso, mas talvez a maioria não está. Então o que eu quero dizer para você: valorize e continue valorizando esse posicionamento que está no seu coração. Não é porque a maioria está indo numa direção que a maioria está certa. Muitas vezes a maioria está errada. Mas se você se deixar mover pela maioria, você também daqui a pouco está errando junto. Então você tem que ser firme e permanecer na sua posição, né? Então a primeira pergunta foi: por que Josué não se posicionou como a maioria? Porque ele entendeu que a maioria estava errada, né? Estava caminhando numa direção errada, contrária às convicções de fé que ele tinha no seu coração. Aí a segunda pergunta,
Segunda pergunta, vamos ver para quem que eu vou perguntar aqui. A Débora está até olhando para baixo ali. Débora, por que é importante a gente se posicionar? Jaqueline. Eu vou, só para você que estava lá fora, eu vou dar um pé de chá. Estou falando sobre Josué, que chegou um momento que ele falou: ó, vocês querem servir aos outros deuses? Fica à vontade. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu perguntei para Carla: o posicionamento de Josué foi conforme o posicionamento da maioria? A Carla disse que não, e realmente é verdade. A maioria estava numa direção, Josué caminhou sozinho numa outra direção. E a gente discutiu sobre isso, entendendo que é preciso ter coragem para você se posicionar contra a maioria. Por quê? Porque a tendência é a gente seguir a maioria, né? Aí a segunda pergunta é: por que devemos nos posicionar? Muito bem. São João para Jaqueline. Mas isso que a Jaqueline falou tem tudo a ver com o que eu ia falar. A palavra é influência, né? Quem se posiciona, influencia. Quem não se posiciona é influenciado. Eu quero perguntar para você: você quer ser influência ou você quer ser um influenciado? Então você vai ter que ter coragem de se posicionar. Mesmo quando a maioria está numa direção totalmente oposta à que você está caminhando. Por exemplo, eu saí com a Elisa e nós fomos aqui. Eu falei: não, vou só andar na rua aqui, vou dar uma voltinha. Só chegou numa galeria de lojas ali e eu entrei na primeira, que é uma loja de vende materiais eletrônicos e elétricos. Eu comecei a conversar com o dono da loja. Moral da história: quase que o dono da loja não me deixa sair de lá, né? A gente começou a conversar, ele achou bonitinha a Elisa e tal, e ele já começou a conversar comigo, e aí ele falou: eu estou trabalhando no domingo, porque eu não acho jovem para trabalhar. Aí ele falou do último bolo que ele levou de um rapaz, e disse que queria trabalhar, ele deu oportunidade para o rapaz, e o rapaz deu o bolo nele. Ele falou assim: nós estamos vivendo um tempo em que os velhos estão tendo que voltar a trabalhar. E quem é empresário tem que trabalhar, às vezes dobrado. Ele falou: podia ter casa, eu estou trabalhando no domingo, né? Por causa da necessidade. Estou aqui há 1 ano. O que a gente está faturando aqui ainda não é suficiente para bancar as nossas despesas, mas eu tenho um trabalho por fora. Ele falou: eu tenho aqui a loja, mas eu sou eletricista, então durante a semana minha esposa fica aqui e eu vou fazer os serviços. Então, em função do meu trabalho fora daqui e do que minha esposa também tem, acho que ela é concursada, eles estão conseguindo. Mas ele falou: da loja ainda não dá para a gente dizer vamos comer da loja, porque 1 ano a gente está conseguindo pagar o aluguel, 3.100 de aluguel, né? Uma lojinha dali, vocês estão sabendo, é 3.100, as de trás é 2.300, a dele é da esquina é 3.100. Então, para você faturar, pagar 3.100 de aluguel e sobrar, você tem que vender bastante itens, né? E a gente começou a conversar sobre essa tendência. Ele falou sobre essa tendência da acomodação, que hoje está pegando muita gente, né? Então, hoje, em função, ele falou assim, em função da própria cultura do brasileiro, em função do nosso sistema de governo, que é paternalista, que quer entregar tudo na mão, de mão beijada, as pessoas perderam a capacidade de sonhar, de serem empreendedores. Ele falou assim: você não encontra pessoas que têm coragem hoje de abrir um comércio. Por quê? Porque eles querem receber tudo na mão, tudo de graça, tudo dado como bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o que. Aí isso vai acomodando.
e vai tirando das pessoas o quê? A capacidade delas empreenderem. E aí o que acontece? É mais gente comendo na mão do que? Do governo. Então, ele falou, essa sistemática política, ela é nociva para o brasileiro, mas o brasileiro não vê. Então, assim nós estamos caminhando. Nós estamos vendo uma sociedade acomodada, onde as pessoas não querem trabalhar, onde as pessoas não têm sonho. Aqueles que querem sonhar, eles encontram uma dificuldade muito grande para construir os seus sonhos, porque as barreiras vêm. E eu falei, então, somado a tudo isso que você falou, né, nós temos esse afastamento de Deus, porque as pessoas estão perdendo princípios e valores e princípios. Então a tendência da multidão hoje é valorizar o material, é valorizar a farra, a brincadeira, mas não estão investindo no seu relacionamento com Deus. Falei, a igreja está ali na esquina. Falei, aí eu falei do Davi, do Gabriel, do Mateus, né? Como que a gente trabalhou essa questão de ensiná-los a trabalhar desde novo. E aí ele falou, então, se muitos pais fizessem isso que o senhor fez, né? Mas o problema é que os pais não fazem isso. Os pais hoje não estão de mão beijada para os filhos. Aí ele falou assim, esse dia eu fui trocar umas lâmpadas numa casa, o cara tinha 3 filhos, tudo marmanjão, os caras todos sentados para eu trocar as lâmpadas. Ele falou, isso é inadmissível. Eu falei, eu ganhei dinheiro, mas os guris não podiam trocar a lâmpada, não podia subir numa escada e trocar, né? Então ele falou assim, nós estamos vivendo uma cultura em que um monte de marmanjo está em casa, sem fazer nada, né? E essa acomodação, gente, não pense que é só nesse sentido. Essa acomodação, muitas vezes, ela entra na nossa vida espiritual. Às vezes a gente quer tudo de mão beijada na fé. Às vezes a gente quer o maior resultado com o menor esforço, né? Não quero ir na EBD, não quero ir na igreja, né? Mas eu quero tudo que Deus tem para me dar. Deus, pode mandar, estou recebendo, né? Mas e aí? Irmãos, nós temos que nos esforçar. Nós temos que pagar o preço, sabe? De buscar a Deus, de entrar na presença de Deus, de vencer, de romper essa barreira da acomodação. Então, posicionamento. O que eu digo para você que está aqui nessa manhã? Não se deixe influenciar por quem está se posicionando errado. Quem não valoriza estar na IBD está se posicionando errado. Quem não valoriza estar na igreja está se posicionando errado. E hoje é uma maioria que está fazendo isso. E se você é essa minoria que ainda está tendo força, motivação e ânimo para estar, fica firme na sua posição. Porque Josué, quando ele se posicionou, ele influenciou a multidão. Influenciou uma multidão, mas aquele teve que ficar firme até o fim. Porque no final desse texto aqui, a multidão diz, Josué, pensamos bem, nós vamos seguir ao Senhor com você. Nós vamos andar nos caminhos do Senhor novamente. Houve um conserto, porque um homem se posicionou. Então, se você se posiciona dentro da sua casa em Deus, dentro da sua casa as pessoas vão começar a mudar. Se você se posiciona dentro da igreja em Deus e começa a caminhar na direção que Deus está apontando, os outros que estão à sua volta começam a se posicionar também. Então nós precisamos valorizar a força e o poder que tem um posicionamento, né? Um posicionamento. Um pai pode se posicionar e ajudar os filhos a se posicionar. Uma mãe, né? Um líder, um professor, né? Todos nós que estamos aqui, tá certo? Vamos ficar em pé nesse momento.